de Oliveira Braz e eu sou estudante da Universidade Federal do Rio Grande e eu curso Ciências Biológicas e Licenciatura. E nós vamos falar sobre biologia celular. Então, os assuntos que vamos tratar sobre esse tema é célula procarionte, célula eucarionte, vírus e núcleo. Os integrantes do nosso grupo são Ana Paula Fuentes, Rudimar Silveira, Tamires Souza Fredes e Orfela de Oliveira Braz. Bom, os vírus são caracterizados por possuírem basicamente duas estruturas fundamentais, vamos dizer assim. O seu genoma, que é constituído por ácidos nucleicos, seja RNA ou DNA, e uma cápsula proteica. Bom, qual é a função dessas estruturas? A cápsula proteica ela é responsável por fazer a identificação das proteínas de membrana do hospedeiro, ou seja, ela vai determinar se o vírus vai se associar ou não à célula do hospedeiro. E o genoma dele ele é DNA ou RNA, e ele vai conter o material genético do vírus. E qual a diferença entre ser um vírus que possui DNA ou RNA? O vírus que possui RNA ele é denominado de retrovírus e a diferença básica é que ele possui uma proteína denominada transcriptase reversa. E o que ela faz, né? A partir de um molde de RNA, ela vai formar um DNA chamado de DNA complementar, que depois de sintetizado ele se libera do RNA e uma outra fita complementar a esse DNA é feita. Depois de duplicado, vai ocorrer uma integração da cópia de DNA no cromossomo do hospedeiro, um DNA viral, vamos dizer assim. Porém, a forma como o DNA e o RNA agem na célula hospedeira é muito semelhante. Ele basicamente vai entrar, né? Aí ele vai sofrer um processo de transcrição, depois de tradução, ele vai se replicar até que a célula sofra lise. Aí assim que a célula sofrer lise, ela vai, né, estourar e vai liberar mais organismos virais dentro do hospedeiro. E com relação à forma dos vírus, a sua morfologia ela varia bastante. Ele pode ter forma de um hexágono, por exemplo, como é o vírus da poliomielite, ou de um cilindro, como por exemplo o vírus do tabaco. O bacteriófago já parece algo mais futurista, assim. Ele possui umas fibras de caudas, como se fossem uns pés, assim. O vírus da gripe, do HIV, já tem um formato mais arredondado. E é isso. Célula procarionte. Então, como vocês podem ver, eu fiz uma bactéria. Eu utilizei pimentão, palitinho de dente, casca de banana. A bolinha verde é uma bolinha de brinco. Utilizei miçanguinha para fazer o nucleoide. E os ribossomos eu utilizei umas bolinhas de pelinho para fazer os ribossomos, que são as bolinhas. E utilizei fita mimosa também para fazer a parede celular e a membrana plasmática. Bom, agora eu vou explicar cada um deles. O plasmídio, que é a bolinha verde, ele é uma parte da bactéria que possui DNA próprio. E isso faz com que a bactéria tenha resistência ao antibiótico. O ribossomo, que são as bolinhas rosa fluorescente, são responsáveis pela síntese de proteína. O pili, que é os palitinhos de dente por fora da cápsula, eles são microfibras proteicas e ele tem a função de ancoramento da bactéria ao seu meio. A parede celular, que é a fitinha roxa, ela garante a proteção celular e dá formato à célula bacteriana. E ela também é forte e densa. E ela também é responsável pela locomoção de algumas bactérias. O flagelo, que é essa pontinha aqui, ele é responsável pelo movimento da célula bacteriana. A cápsula,
que é o pimentão por fora, ele protege a célula bacteriana contra a fagocitose por células eucarióticas, como os macrófagos. A membrana plasmática, que é a fitinha rosa, que eu usei fitinha mimosa, ela delimita a célula separando seu meio interno do meio externo e ela protege a célula contra diversos agentes. O nucleóide, que são as miçanguinhas vermelhas, é onde se encontra o material genético. E ele é uma molécula circular de DNA. Miçanguinhas vermelha é onde se encontra o material genético. E ele é uma molécula circular de DNA. E é ele quem determina as características da célula e comanda suas cavidades. E, por último, o citoplasma, que foi onde eu utilizei casca de banana para fazer o citoplasma. O citoplasma, a função dele é armazenar substâncias. Bom, então é isso. Olá pessoal, eu me chamo Ana Paula e sou estudante da Universidade Federal de Rio Grande da FURG. Eu faço curso de Ciências Biológicas, licenciatura, e hoje eu vim trazer para vocês um jeito gostoso de fazer a célula eucarionte, muito gostoso. Então vamos lá? Bom, esse pote aqui, vamos dizer que seja a membrana plasmática, né, onde demilita todo o nosso material que está aqui. Aqui dentro, o que nós temos? Temos o citoplasma. Esse citoplasma eu fiz através de gelatina, coisa gostosa, né? Já tô louca pra comer, né? Então vamos montar nossa célula? Bom, para começar a montar nossa célula, nós precisamos, né? Deixa eu arrumar a câmera aqui para ficar melhor de vocês verem, tá? Para poder arrumar nossa célula, deixar ela bem bonitinha, o que a gente precisa de primeiro? Precisamos do núcleo. Então, o meu núcleo vai ser de bombom. Olha que núcleo gostoso, viu? Então, vamos arrumar aqui bem no meio aqui, né? O nosso núcleo, né? Depois de arrumar o nosso núcleo, a gente podemos pegar pelo retículo endoplasmático rugoso, que vai ficar bem aqui, né? Onde é o local dele, que vai ficar bem aqui pertinho do nosso núcleo, né? Chegar a câmera mais pertinho, que é para vocês conseguirem enxergarem melhor. Então, vai ficar bem aqui pertinho do nosso núcleo, né? Depois da gente ter arrumado o núcleo e mais o retículo endoplasmático, vamos no complexo de Golgi, que é uma balinha gostosa também. É uma bala, gente. Dá pra comer, tá? Coisa mais gostosa, tá? O nosso complexo de Golgi. Depois do nosso complexo de Golgi, nós podemos pegar o nosso centríolo. A gente fez através de massinha, de modelar. Claro que a massinha não dá de comer, né, pessoal? Né? Vamos botar ele aqui desse lado para deixar bem bonitinho. A gente podemos também colocar os nossos lisossomos, que foi feito também de massinha de modelar. Vamos deixar ele bem bonitinho, arrumadinho assim, uma cor sim, uma cor não, para ficar bem legal. Depois, eu amo, gente, eu amo essa bala, Essa bala aqui pode ser o nosso retículo endoplasmático liso. Onde é que a gente pode colocar ele? Aqui. Olha como tá ficando linda a nossa maquete. Muito linda. O que tá faltando agora? As mitocôndrias. A mitocôndria eu fiz de massinha de modelar, mas também eu poderia ter feito também de balinha de goma, né? Porque ela também tem ali, ó, umas espessuras assim que poderia representar. Eu acho até que eu não vou fazer de massinha de modelar, vou fazer de massinha de balinha de goma, pra ficar mais gostosa a nossa célula eucarionte. Tá ficando lindo, gente. Depois nós podemos também organizar aqui o nosso citoesqueleto, que é de uma balinha de goma. Gente, tá ficando 10, tá ficando lindo. Olha aqui, né? Ah, os peroxomos fiz de feijãozinho, muito gostoso. Confesso, com a metade das balas eu comi. Não me aguentei. Né? Então tá aí, tá muito bonitinho, né? Vou até arrumar mais um pouquinho pra cá. Vou pra deixar bem
Bonitinha. Gente, tá parecendo um bolo de aniversário, sério, juro, né? E o que é a célula eucarionte? A célula eucarionte, né, eucarionte quer dizer núcleo verdadeiro, né? Ele é muito mais complexo, né, e maior que as procariontes, né? Eles podem ser pluricelulares e unicelulares, e tem os cromossomos bem lineares. Pessoal, eu queria poder fazer uma coisa maior, mais bonitinha, mas aí eu fiz no improviso mesmo, entendesse? E eu só queria mostrar pra vocês, né, pra criançada aí também, como se monta uma célula eucarionte. Gente, eu me chamo Tamires e vou falar um pouco sobre núcleo celular. Então, o núcleo celular, ele possui 5 partes mais importantes, que são o poro nuclear, que é responsável pelo controle de entrada e de saída de proteínas, e também pela troca, né, de RNA do núcleo para a célula. Então, esse núcleo, esses poros, quer dizer, parecem buracos, mas na verdade são proteínas que são responsáveis por fazer essa troca. O envoltório nuclear, ele envolve toda o conteúdo do núcleo, né? E ele é composto por duas membranas, uma externa e uma interna, e eles fazem um movimento concêntrico, ou seja, estão ligadas uma à outra, formando quase que uma espécie de elipse, que aí fica bem unidos, fazendo essa proteção. Ele é importante para regular o movimento de entrada e de saída de substâncias entre o núcleo, né, e o citoplasma da célula. Então, o nucleoplasma é quase como o citoplasma da célula, só que é como se fosse o citoplasma do núcleo. Então, ele é composto por água, proteínas e outras substâncias, e a função é preencher o núcleo da célula. Então, o nucleolo é onde é produzido os RNAs ribossômicos, que são responsáveis por produzir proteínas e outras coisas assim necessárias para a célula. E o cromossomo são corpos corpulentos e compactos que carregam informação genética, ou seja, nosso DNA. E cada cromossomo é composto por longas moléculas de DNA. O DNA pode chegar a 1 milímetro, que é muito grande para caber numa célula, e muito maior ainda para caber num núcleo, né? Então, existe uma proteína chamada estonas, que ela é responsável por fazer esse enrolamento do DNA para caber dentro da célula, do núcleo, desculpa. Então, por conta dessa proteína, o cromossomo tem a capacidade de controle das atividades genéticas, né? Aí ele tem uma parte que é constitutiva, que é muito compacta, no caso não tem nenhum tipo de... é tipo bem enrolado mesmo, assim. Então não tem expressão genética. E aí tem o facultativo, que são material genético, que em algumas células ele se encontra ativo, que no caso tem expressão genética. Em outras células ele é silenciado, como no caso de células sexuais, de cromossomos sexuais, desculpa, no caso de mulher que tem dois iguais, né? Então um precisa ser silenciado para não trazer problemas. Então, mais ou menos só isso que a gente vem falar de núcleo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Então eu queria mandar um beijo especial pro meu professor Marcelo, né? Que nos proporcionou, né, o ensinamento nesse primeiro semestre, né, da FURG, e para minha equipe também, pro meu grupo de trabalho, né, o Rodimar, a Rafaela e a Tamires, né, pela união, pela força da gente ter construído esse grupo juntos, e fomos juntos até o final e trocamos muitas experiências, né, que com certeza vai ser de grande aprendizado,
Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau.